Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. Estamos de volta com mais um programa da Juventude Revolucionária. Esse é o programa das quintas-feiras aí, sobre as notícias mais importantes, as análises políticas mais precisas no que concerne aí a juventude, o movimento estudantil e a juventude operária no Brasil. Todas as semanas estamos aqui na nossa imprensa revolucionária. Hoje estou eu, Vinícius, aqui diretamente do Rio de Janeiro, e também o companheiro Eduardo Henrique, do nosso estúdio em São Paulo. Pode se apresentar, companheiro. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, companheiros que estão assistindo o programa da Juventude Revolucionária. Mais uma vez aqui, como todas as quintas-feiras, às 14 horas. Desde já, queria agradecer a presença de todo mundo e fazer um breve informe aí que o programa hoje ele vai versar mais sobre a questão das voltas às aulas, a questão da preocupação generalizada aí com a saúde dos estudantes e dos professores em face dessa medida aí escabrosa de colocar todo mundo aí de volta nas salas de aula sem vacinação, sem ter feito nada durante um ano de pandemia por parte aí do governo do estado de São Paulo. E volto para o companheiro Vinícius para ele dar início às notícias. Exatamente. E uma última coisa antes de voltar, partir para as primeiras notícias. Lembrar aí os companheiros que estão nos assistindo de curtir, compartilhar, se tornar membro da Casa Operária TV e fortalecer a imprensa operária revolucionária, que só existe aí com base justamente no apoio dos nossos companheiros telespectadores que nos apoiam aí diariamente, semanalmente, mensalmente com a nossa imprensa. Então, bom, partindo aí para nossa primeira pauta do dia, temos um ataque aí da direita golpista aos estudantes. Estamos voltando aí ao tema, a temática das cotas raciais, né? Isso é uma política aí que é, é uma, é um auxílio aí a uma população, uma parcela oprimida da população, né? Que é a população negra. A gente a gente considera aí que a política correta seria de dar acesso aí a toda a população às universidades, né? Fazer um 100% de acesso, acabar com o vestibular, permitir que todos possam participar. Mas enquanto isso não acontece, existem algumas políticas aí de melhorar parcialmente a vida dessa parcela da população, e uma delas é justamente as cotas raciais. E as cotas raciais, elas costumam ser aí um ponto aí, um dos principais ataques da direita no Brasil, né? Desde que elas surgiram. Então temos uma notícia recente, né? Lá no Distrito Federal está sendo criada uma nova universidade, a universidade chama Universidade do Distrito Federal, o NDF, e o governador Ibanez Rocha, do MDB, um carrasco aí da população do Distrito Federal, carrasco dos estudantes. A gente está aí, a JR, a Aliança da Juventude Revolucionária, que organiza esse programa aqui, que está sempre nas ruas, né? A juventude do PCO. Estamos na luta aí contra o Ibanez Rocha desde que ele assumiu. Ele foi aí, impôs aí o ensino à distância, impôs a volta às aulas. E agora, com a criação dessa nova universidade, apesar de ser uma conquista, né, ter mais universidades, ele está atacando aí as cotas raciais. Então, essa faculdade pública de medicina e a Escola Superior de Ciências de Saúde não terão cotas raciais. Teve um veto aí, quer dizer, se o veto for prevalecer, se a direita for vitoriosa, não terão cotas raciais nessas duas universidades que eu citei, citadas agora, né? Que é um duro ataque aí à população negra e indígena do Distrito Federal e do Brasil inteiro, né? Que essa universidade aí no território nacional todo mundo do Brasil poderia cursar lá fazer algum curso nessa universidade. É uma coisa que a gente tem que colocar aí na luta geral dos estudantes, né? Barrar todos esses ataques da direita. A gente vai falar de outros ataques aqui ainda hoje, né? Tem diversos ataques à juventude, aos estudantes como um todo, e um deles é justamente a destruição aí de uma das nossas conquistas, que foram as cotas raciais para ampliar o acesso aí dessa parcela da população nas universidades públicas e alguns outros cursos em geral que também têm as cotas raciais, né? Temos que denunciar aí essa atitude, esse ataque aí aos jovens feito pelo governo do DF,
e também ampliar, colocar aí no nosso leque de pautas a serem defendidas nas próximas mobilizações, que também vão ser pauta desse programa aqui, né? Teremos mais alguns dias de mobilização nesse mês, e no mês que vem já tem algumas datas bem importantes marcadas. Mas é uma notícia aí que é boa para começar esquentando o programa. Se o companheiro Eduardo Henrique quiser comentar alguma coisa sobre as cotas, ele pode falar, senão ele pode passar aí para a nossa próxima pauta acerca do CNPq. Então, seguindo a lógica do companheiro Vinícius, que realmente é um ataque aí às conquistas dos estudantes, de toda a juventude como um todo aqui do Brasil, eu já queria partir direto para mais um aviltamento aí das conquistas estudantis e agora das conquistas universitárias, né, científicas do Brasil, que não bastasse essa questão dos ataques das cotas raciais que a gente vê aumentando aí nos últimos anos, que é uma pauta extremamente importante para a direita, né, no caso, acabar com as cotas, acabar com todo tipo de acesso da população trabalhadora, população pobre, a uma educação de qualidade superior. Agora a gente teve que, como vocês já devem ter visto, desde o dia 23 do mês passado, o CNPq está fora do ar. Uma breve explicação, o CNPq, ele controla principalmente ali para a comunidade científica, no caso do Brasil, acadêmica, universitária e tudo mais, o banco de dados de todos os pesquisadores do Brasil. Tudo que ele fez, tudo que ele pesquisou, se ele fez uma iniciação científica, se ele participou de um congresso, como foi, quantas citações ele tem em trabalhos alheios e tudo mais. E essa plataforma teve seu banco de dados aí basicamente apagado, teve uma perda grandíssima aí de dados, ficou totalmente fora do ar. Pesquisadores aí com 30, 40 anos de carreira simplesmente tiveram currículo, porque é o currículo deles que está ali, apagados, e agora voltou ao ar, entre aspas, né? Que depois de quase 2 semanas, como está escrito aqui, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou seja, o CNPq, disse que reestabeleceu parcialmente os sistemas e as plataformas com currículos dos pesquisadores do Brasil. Por que parcialmente? Porque eles fizeram isso como uma medida aí desesperada para falar que fizeram alguma coisa em face desse terrorismo aí que aconteceu por parte deles, por parte deles em face da comunidade acadêmica, universitária e jovem, e eles resolveram simplesmente colocar de volta no ar os currículos que eles conseguiram recuperar para consulta. Você não pode fazer atualização, você não pode imprimir, você não pode fazer download, você não pode fazer nada. Está lá, simplesmente está lá para consulta. Ou seja, não adiantou nada. Eles demoraram 2 semanas aí para tentar consertar o negócio e não conseguiram consertar. É uma coisa extremamente grave isso que aconteceu, né? De permitir aí que simplesmente o maior banco de dados aí centralizado de todos os currículos acadêmicos do Brasil seja excluído, né? Seja apagado, tirado da existência, tal qual, numa escala mais física falando, mais palpável, o que aconteceu na Cinemateca aí na última semana, que pegou fogo e a gente perdeu uma boa parte aí também do nosso conteúdo histórico cinematográfico. Por ser digital, às vezes a gente não entende a importância aí de se perder um banco de dados, mas é muitíssimo importante. O banco de dados do Lattes, um dos problemas do CNPq, né, barra Lattes, é justamente o fato de ele existir basicamente online. Você cadastra lá, você atualiza lá e é somente online. Dito isso, eu queria ver se o companheiro Vinícius tem algum comentário para fazer sobre isso, sobre esse ataque horrendo aí que aconteceu à comunidade universitária e de pesquisa do Brasil, e em seguida a gente segue com as notícias de ataques aí à juventude. Eu ia só fazer um breve comentário nesse sentido que você colocou, né, da destruição da infraestrutura e do patrimônio das universidades e da educação em geral no Brasil, né? A gente vê que, principalmente depois do golpe de Estado, né, que a direita assumiu o governo e progressivamente destruiu cada vez mais principalmente a nossa infraestrutura, né? Tá acabando. Os ataques são gerais,
mas a destruição, o desfinanciamento, né, os cortes de gastos é tão gigantesco que a gente vê coisas absurdas. Esse caso da Cinemateca é um caso da cultura, né, que é bem importante, mas a gente viu casos aqui gravíssimos, como o Museu Nacional, né, que é parte da UFRJ e pegou fogo, a própria reitoria pegou fogo, né? Você vê que a destruição física dos polos de educação no Brasil, das escolas e universidades, ela vem acontecendo aí de forma extremamente rápida desde o golpe de Estado, né? O CNPq é só mais um sinal disso, né? Todo ano tem incêndio, todo ano tem alguma coisa que a gente vai perdendo, e o projeto de golpistas é que acabe de vez, né? Se tudo pegar fogo e puder reconstruir aí de forma privada, vai ser aí um sonho de quem tá comandando o Brasil agora, né? Que não são nem empresas, são as empresas de educação que são empresas imperialistas, né? Boa parte delas vem de fora e controla aí a educação do Brasil e financia esses ataques duríssimos à educação, porque eles vão lucrar com isso, né? Como a gente noticiou aí, uma dessas empresas, não me recordo o nome agora, a terceira maior do Brasil, tem um orçamento aí maior do que todas as universidades federais somadas, né? Uma das empresas de educação foi comprada a esse valor, mostrando que um lucro bilionário aí que está envolvido na educação e que eles estão, quem comanda, né, os empresários, os monopólios que comandam o país, focam aí, querem destruir completamente a infraestrutura de educação para lucrar em cima do sofrimento nosso, dos estudantes, dos professores, de toda a população brasileira. E sobre os ataques às universidades, a gente ainda tem mais uma notícia no dia de hoje, né, que é a questão lá em Chapecó, que o companheiro Eduardo pode comentar. A questão de Chapecó ela é interessante porque, no caso, a gente vai falar da UNO Chapecó, que é uma universidade comunitária da região de Chapecó, e é uma coisa que a gente não vê muito nas universidades comunitárias. A gente está acostumado com universidade pública ou particular em geral, estadual, federal, enfim. Mas o que acontece? Por ser uma universidade comunitária, é, a estrutura organizativa dela permitia que, por exemplo, professores, técnicos, administrativos, estudantes, toda a comunidade acadêmica ali tivesse um poder de escolha, de voto ali dentro das deliberações da instituição grande. Acontece que o Simproeste e o SAI-Oeste, que são entidades filiadas à Conti, eles denunciaram que está acontecendo uma alteração do estatuto da universidade, de forma que essa alteração tem como objetivo fazer que essa comunidade acadêmica inteira perca a força, né? É, Eles querem, por exemplo, eliminar a eleição direta para a escolha do reitor da universidade. É uma coisa completamente absurda, aí, seguindo a linha dos ataques às universidades públicas, principalmente no que tange a universidade pública, que permite esse tipo de participação popular nas deliberações aí estudantis. É, por exemplo, aqui tem o comunicado do Simproeste explicando a situação. Ele falou que a alteração representa um retrocesso e, ao mesmo tempo, uma medida contraditória para uma universidade comunitária, que é um fato. Como que você vai ter uma universidade comunitária e vai tirar o poder aí de voto de todo mundo que participa da comunidade acadêmica, da comunidade universitária? E ele continua. A proposição de alteração do estatuto já tinha sido submetida ao Conselho Universitário da UNO-Chapecó, o CONSUM, em maio desse ano, integrado por dirigentes, professores e estudantes que vivenciam o dia a dia da universidade, se posicionaram contrários à alteração, que não foi aprovada. O sindicato, no caso aí, o Simproeste é um sindicato de professores universitários. Na matéria também, a presidente do Simproeste, Juleida Almeida Corrêa, disse que reconhecemos a autonomia do Conselho da Fundoeste, ou seja, da Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste, mas não podemos aceitar essa decisão, principalmente porque não é um avanço para uma gestão plural, e sim um retrocesso, com certeza. Já o SAOeste, que é outro sindicato que a gente comentou, que representa os trabalhadores técnicos administrativos, apontou o perigo que a medida significa para a democracia. Eles disseram, abre aspas, lamentamos muito essa decisão, pois quando a universidade, espaço que deve primar pela
pluralidade de pensamentos, altera seu estatuto com o argumento de que a democracia dá muito trabalho, a sociedade toda está em risco. Sim, é um ataque aí a essa modalidade de ensino específico, né, que é a modalidade comunitária de ensino, mas é um ataque também a toda a juventude e toda a comunidade estudantil universitária do país inteiro. Isso é uma coisa específica ali que aconteceu em Chapecó, mas que está acontecendo no resto do Brasil de diversas maneiras diferentes. Aqui a gente está reiterando, no caso, o caráter absurdo aí como o companheiro Vinícius falou agora, de desestruturação do ensino brasileiro. Isso tudo é uma coisa completamente absurda que a gente não pode aceitar, que a gente tem que lutar contra, que a gente tem que se mobilizar, tem que se organizar, se for necessário fazer greve, sair na rua, ir na porta da reitoria, fazer o que for preciso para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Lembrando que isso que aconteceu foi uma decisão unilateral para acabar com as eleições diretas na faculdade. Não teve consulta, não teve nada, como foi dito aqui nas deliberações dos sindicatos, que já mostra aí que eles não estão interessados nem no diálogo, nem na conversa, nada. Eles só vão e fazem e pronto, acabou. Se você reclamar, tudo bem. Se você não reclamar, melhor ainda. É basicamente assim que funciona. De forma que eu queria ver se o companheiro Vinícius tem algum comentário específico para fazer sobre esse caso. Eu acho que você explicou muito bem a situação, mais um ataque aí da direita à autonomia universitária, né? Uma das principais pautas da JR é justamente a autonomia universitária, o governo tripartite, né? Onde a comunidade acadêmica que define aí as principais decisões acerca da política das universidades, né? O que vai ser feito nas universidades. Com um grande destaque para os estudantes, que costumam ser os principais, os que têm menos poder, apesar de ser a maioria, né? Então, a gente defende aí que seja proporcional, que todo mundo decida as políticas das universidades, né? Os estudantes, os professores, os técnicos e a maioria dos estudantes. Essa é uma das nossas principais pautas. E é uma questão democrática, né? Isso daí é uma coisa bem simples. E a gente vê aí a política da Uni, né? Que é o próximo ponto que eu ia levantar, que é apesar de eles estarem protestando, né, pela internet, que é o correto, né, protestar, é uma grande hipocrisia do que a gente vê dentro da própria Uni, né? A gente vem denunciando aí desde do mês retrasado, quando foi convocado o congresso surpresa da Uni, que apesar do congresso ser surpresa, a eleição, a suposta eleição, né, que não dá para chamar aquilo de eleição, porque foi uma farsa completa, não surpreendeu ninguém, né? O candidato indicado pela UJS, a candidata, né, a Bruna Brelas, foi indicada ali pela UJS e se tornou a nova presidenta da Uni, como todo mundo já sabia que iria acontecer. É uma coisa completamente. A Uni já era uma instituição completamente burocratizada, né? Não, os congressos comuns da Uni já eram uma coisa muito quase impossível de você ter uma participação, era cheio de golpes, né? Mas a última edição do Congresso, né, de 2021, foi um golpe tão grande que o Congresso inteiro basicamente foi uma fraude, né? Uma farsa. Congresso online, convocado a toque de caixa, sem avisar ninguém, que definiu aí a nova direção da Uni por 2 anos, que é essa Bruna Brelas, que parece que é mais direitista ainda que o Iago Montalvão. Tanto que a primeira medida dela na presidência foi vestir uma camisa verde e amarela nova da Uni, que era uma camisa que não existia, né? Então, fazer uma nova camisa verde e amarela e se aliar aí ao PSDB na manifestação do dia 24, criando esse monstro aí, que é o que intitula o nosso programa, né? O JSDB, que é um jogo de palavras aí da aliança entre o PSDB e a UJS, né? Que é a juventude do PCdoB, que está na direção da Uni aí há quase 40 anos, com uma pequeno período aí de 2 anos que eles não estiveram. Então, você viu aí o protesto, né? A eleição indireta não, de fato, tem que ser uma eleição direta com a maioria estudantil, os técnicos e os professores, mas isso teria que valer por dentro da Uni, né? Também, uma democracia que, de fato, o movimento estudantil controlasse a Uni e a gente tivesse um poder os estudantes que estão se organizando, os estudantes que estão mobilizando, tivessem uma voz ali, tivessem uma participação dentro da Uni, pudessem, de fato, influenciar na direção, que é o extremo oposto do que a gente está vendo, né?
é um golpe aí, é um movimento que a UNE está tão burocratizada e tão desligada da base estudantil que a JR já está puxando a palavra de ordem há um tempo de reconstrução da Uni pela base, né? De fazer aí reuniões do movimento estudantil de todas as universidades, especificamente na Uni, né? Tem o caso da UBS, que é das escolas, que a gente também vai citar, mas reestruturar completamente essa organização e transformar ela de novo numa organização de combate dos estudantes. É uma organização importantíssima, que comporia aí milhões de pessoas no Brasil e seria uma das. Ela é, né? É uma das principais organizações políticas do Brasil, mas se transformaria de fato numa organização política de mobilização e de combate à direita, aos ataques aos estudantes, e hoje em dia seria uma organização pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Então temos aí se a Uni seguisse a própria política que ela está se a Uni seguisse a própria política que ela está pedindo para a Uno Chapecó, ela chamaria aí um novo congresso democrático com participação de todos, presencial, para daqui a alguns meses, para que todos os estudantes pudessem participar, ter amplos debates e votar em uma nova direção, que com certeza não seria da UJS, porque se a UJS fosse tão popular assim, ela não estaria dando golpe, né? E se aliando ao PSDB, que é a pior escória que existe nesse país e um partido aí completamente sem popularidade nenhuma, que da mesma forma que o JS quer se manter no governo por meio de golpes, né? Como eles fizeram com a presidenta Dilma e como eles estão planejando fazer agora nas próximas eleições. Bom, falando agora do nosso assunto principal do dia, né? A volta às aulas presenciais, fazer uma retrospectiva em relação ao Covid, né? Nós estamos essa pauta da volta às aulas, ela ficou um pouco, ela foi aí uma das principais pautas desse programa por meses a fim, né? Ao longo do ano de 2020, 2021. Ela ficou um pouco de fora por causa das manifestações, mas agora o negócio o ataque é um tanto absurdo, né? Principalmente do governo Dória de São Paulo. E é bom a gente citar aí como está a situação do Covid no Brasil, né? Que está longe de acabar. A gente tem aí esse dia de ontem, né? Cerca de 1.175 mortes. Lembrando sempre que as escolas paralisaram com cerca de umas 2 mortes por dia, elas começaram a paralisar, porque todo mundo sabe que 50 milhões de alunos saindo diariamente é uma das coisas que mais vai transmitir Covid no Brasil, né? E agora que tem 1.175 mortes, as aulas estão aí tentando voltar a todo vapor, né? E quem está na linha de frente disso é o governador fascista de São Paulo, João Dória. E São Paulo é um estado aí que teve 406 mortes dessas 1.175, ou seja, mais de um terço das mortes foi no estado de São Paulo, que não faz sentido, que é uma proporção extremamente ruim, porque o estado de São Paulo tem bem menos de um terço da população nacional, ou seja, tem muita gente morrendo em São Paulo. E o governador João Dória quer enfiar as crianças aí e os jovens em pequenas salas, sem nenhuma infraestrutura, como a gente sabe que está o ensino público, é a situação atual do ensino público do Brasil, justamente por causa do PSDB, né? Quer enfiar todas essas crianças e aumentar aí drasticamente o risco de contaminação e morte não só das crianças, como de toda a população, né? Porque a maior parte das pessoas não mora aí apenas elas das crianças jovens não moram sozinhas, mas moram com suas famílias. Isso, as 50 milhões de pessoas que sairiam todos os dias, caso as aulas voltassem imediatamente hoje, afetariam quase que 100% aí, mais de 75% da população nacional, contando as suas famílias, né? E agora a gente tem aí um dado, né, que uma pesquisa que foi feita, na verdade, né, pela uma pesquisa realizada pela APOESP. Não, só um segundo. Na verdade, não é a APOESP. Eu vou descobrir já já o órgão que realizou a pesquisa. Mas é uma pesquisa em relação ao número de infecções, né? Justamente levando em questão a volta às aulas. E a gente vê que essa pesquisa indica que as infecções de Covid podem aumentar cerca de 1.141% com a volta às aulas total, né? É uma coisa assim, 1.141% é mais de 10 vezes, né? Mais de 10 vezes é uma coisa assim, a gente está vendo que está morrendo 400 pessoas em São Paulo, como está hoje em dia, né? E com essa política genocida aí do governo Dória, isso pode piorar aí. Bom, se a gente levar aí
se o número de infecções for correlato ao número de mortes, pode piorar, aumentar 10 vezes o número de mortes, essa política genocida está sendo imposta pelo governo Dória, né? Isso assim, não é novidade para ninguém, né? É uma coisa que a gente já sabe, é óbvio, como eu falei, 50 milhões de pessoas saindo todos os dias. É uma coisa óbvia que obviamente vai piorar a pandemia, né? E agora a gente tem em conjunto com essa notícia do aumento das mortes, a gente tem pesquisas que saíram agora no mês de julho, né? Que indicam que a maior causa de morte da juventude, dentre as causas naturais, é a própria Covid, né? Então a gente já chegou aí na faixa etária de 10 a 19 anos de idade, a Covid ser aí o principal caso de morte para esses jovens. Mostrando que é um negócio perigosíssimo, né? Já está aí acima do câncer e ela só está perdendo por enquanto para outra categorização que é violências em geral, acidentes e tal. Mas dentre as doenças, é a doença que mais mata jovem no Brasil. Ou seja, não só aí um risco altíssimo para a população inteira, mas para os próprios jovens, né, já é um risco cada vez maior, né? A gente vê que a pandemia vai piorando, vão se gerando novas variantes, né? Tem essa variante Delta, os jovens vão ficando cada vez mais expostos, os jovens também estão agora sendo enfiados em salas de aula, né? E nós estamos cada vez com um risco maior. Lembrando também que nós temos aí, somos os últimos a sermos vacinados, né? E a vacinação aí foi a primeira dose da vacina em geral, né? Aqui no Rio de Janeiro é assim. Acho que em São Paulo é o mesmo caso, né? Eles aplicam uma dose de vacina nos professores para enfiar todo mundo de volta nas escolas com a justificativa de que teria alguém vacinado, que é uma mentira, porque precisaria vacinar pelo menos 2 vezes com a Coronavac, talvez até mais do que duas, né? Mas as crianças e os jovens estão longe de ser vacinados e já estão sendo enfiados aí de volta nas escolas com esse risco aí de aumentar mais de 10 vezes a infecção de Covid e também com a Covid sendo a doença que mais mata a juventude no Brasil. Então, essa é a situação que a gente está atualmente, e a gente já teve aí alguns sinais de resistência à volta às aulas, essa última medida. A resistência à volta às aulas está acontecendo desde o princípio, né? Mas a notícia nova é que o Dória quer botar semana que vem 100% das escolas ocupadas, né? E em relação a essa política de 100% das escolas ocupadas, já temos alguns casos de resistência. Também tem uma questão das universidades, né? Que o companheiro Eduardo vai comentar melhor agora. Basicamente, desde o dia 2 agora, do último dia 2, as universidades públicas aqui do estado de São Paulo estavam autorizadas a retomar presencialmente as atividades. A USP, a Unicamp, qualquer faculdade poderia retomar normalmente as atividades, uma coisa completamente bizarra aí, e contra qualquer pensamento de segurança em prol dos professores e dos alunos aí das faculdades, o que culminou com os professores justamente da USP, da Unicamp e da Unesp aqui do estado de São Paulo, por decidirem não trabalhar, decidirem não voltar, não aceitar essa medida, não trabalhar presencialmente, no caso, não aceitar essa medida genocida aí do governo Dória, do PSDB, famoso Bolsodória, como a gente sempre fala aqui. E eles, em deliberações aí com as respectivas reitorias das universidades e todos os professores decidiram por não voltar presencialmente às aulas e elas vão acontecer pelo menos até o final do ano em modalidade EAD, que também não é exatamente a coisa ideal, porque o EAD a gente sabe como é que funciona, ninguém aprende nada, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, aquele negócio ridículo. O que deveria ter acontecido era estar todo mundo vacinado, aluno, professor, eu, você, todo mundo. Mas não é o caso aqui no estado de São Paulo, nem em lugar nenhum do Brasil. E, por isso, os professores se organizaram e não vão retomar as aulas presencialmente. Sobre isso, exatamente, de modo geral, a justificativa das instituições é de que os docentes ainda não se sentem seguros para essa retomada. Em comunicado publicado no dia 7 de julho, a Universidade de São Paulo, USP, informou que as aulas teóricas da graduação e pós-graduação permanecerão virtuais até que uma nova avaliação seja feita e constatada a possibilidade de retorno às atividades presenciais. Então, a gente pode ver aí, além dos professores, as próprias universidades elas estão
elas sabem que elas não podem encher as salas de aulas com alunos e com professores, que vai comprometer ali a própria estrutura acadêmica do negócio. O professor vai ficar doente, o aluno vai ficar doente, vai morrer gente, eles não vão permitir, não querem que isso aconteça, mesmo com a liberação aí irrestrita, geral e irrestrita do Dória, é, desde o dia 2. Inclusive, saindo da parte das questões das universidades, o governo do estado usa a desculpa de que só poderão, quer dizer, podem todas voltar às aulas, mas só com 100% de lotação, só se conseguisse passar todo mundo 1 metro de distância, né? Inclusive, eu estava vendo a reportagem esses dias de escolas públicas aqui no município de São Paulo que estavam colocando alunos na quadra, por exemplo, sentados a 1 metro de distância e tudo mais. Um negócio completamente bizarro, porque você pega alunos de ensino médio. O aluno de ensino médio não vai ficar parado, sentadinho na cadeira, com 1 metro de distância do coleguinha. Muito pelo contrário. A gente sabe que esse tipo de coisa não funciona. É uma medida aí, como a gente chama no direito, né? É uma medida representativa que não serve para nada na prática, serve para quem editou ela, publicou ela, falar que fez alguma coisa, mas que na prática não resolve nada, né? Eles só querem que as aulas voltem mesmo, que as faculdades fiquem lotadas, que morra mais gente, e aquele negócio completamente antipovo do PSDB que eles têm desde sempre. A diferença é que agora eles descobriram um meio aí de disfarçar isso usando a questão de serem científicos, de respeitarem a comunidade científica de saúde e tudo mais, quando não é isso que acontece. Se eles realmente respeitassem, eles não, de forma alguma, abririam aí a volta às aulas num estado que está tendo aí ainda mais de 2.000 mortes por dia por Covid. É um negócio completamente bizarro. E nessa seara também, eu queria falar, se o companheiro Vinícius quiser complementar, depois eu vou falar sobre a questão dos pais e professores se posicionando sobre essa volta às aulas também. Pode emendar, Pode Eduardo. mandar? Ok. Então, basicamente, seguindo aí a lógica dos professores que não quiseram voltar às aulas, os pais dos alunos agora também em carta ao governo Dória, é, é, como é que fala, descreveram a posição deles de que não deve retomar as aulas. Mais especificamente, em carta ao governo Dória, mais de 90 entidades afirmam que as redes de ensino devem fornecer condições para que os estudantes tenham aulas remotas. A questão da EAD, a gente já falou aqui a posição, que é desde sempre que a gente fala aqui, desde o começo do ano, sobre a falibilidade aí do EAD. Mas, enfim, em carta direcionada ao governo de São Paulo, João Dória, PSDB e as secretarias de Educação e Saúde, mais de 9 entidades se manifestaram contra a retomada das aulas presenciais em agosto, sem limites de alunos e com redução do distanciamento social para 1 metro. Essas regras aí, elas foram editadas, como eu estava falando agora, pelo Dória em julho, né? Foram publicadas ainda em julho no Diário Oficial do Estado. O Dória ele resolveu permitir que as aulas voltem com 100% de capacidade, como eu disse, é um negócio bizarro. E é interessante ver, né? Porque no começo da pandemia a gente via alguns posicionamentos, assim, principalmente na mídia tradicional, aí na mídia capitalista, burguesa, de pais que queriam que os filhos voltassem para a escola e tudo mais, e agora a gente está vendo aí mais de 90 entidades estudantis e de representação de pais de alunos entendendo a gravidade da situação, que é colocar os próprios filhos ali num ambiente fechado com, como a gente sabe, em escola pública, mais de 60 pessoas ali durante 6 horas, 6 horas e meia, que é o período de aula normal aí diurno, né? E nessa seara se demonstra uma mobilização grande aí de todos os setores estudantis, toda a comunidade estudantil, acadêmica, a comunidade estendida de pais, de servidores e tudo, contra essa medida de volta às aulas, que é completamente impopular, como tudo que o PSDB faz, é completamente assassino, é completamente irresponsável,
de forma que, além dessas notas, dessas cartas enviadas, como a gente sempre deixa o convite aqui, se você é um estudante, se você não quer se expor a isso, se você quer lutar contra isso, lutar contra essas deliberações, o convite fica feito aqui para integrar a luta aqui comigo, com o companheiro Vinícius, através da JR ou de um comitê de luta estudantil que tenha na sua região. Se não tiver, a gente forma um, a gente leva a luta até aí onde você está. E eu queria ver se o companheiro Vinícius gostaria de complementar essa questão. Bom, eu queria comentar aí a posição da principal organização dos secundaristas no Brasil, que é justamente a UBS, né? Que também é composta aí pela UJS, a sua direção, assim como a UNE. E é por isso aí que a gente colocou justamente esse título no programa, né? Porque a UJSDB ataca novamente. Na verdade, vamos dar aí a responsabilidade pela política genocida é do PSDB, né? É do governo Dória, principalmente, que está impondo essa volta às aulas há muito tempo, né? A gente viu aí o ataque da volta às aulas desde pelo menos maio do ano passado, há mais de um ano que isso está sendo feito. Precisou de mais de um ano só para falar que vai ter 100% de volta às aulas, né? Vamos ver como é que vai ser semana que vem a realidade. E a gente bom, fazer uma pequena retrospectiva aqui, né? Como começou, como o Pedro Dado falou sobre o EAD, o ensino à distância. Inicialmente se falava que tinha que aceitar o EAD, que era a UBS, né? Que era a principal posição da burguesia no momento, né? A burguesia estava vendo que não ia conseguir passar, a questão da pandemia ainda era uma coisa que estava muito forte, as pessoas ainda tinham uma resistência muito grande a sair, a voltar às aulas, e o falava-se então que tinha que aceitar o EAD, que também é um ataque direto aos estudantes, né? Não é uma aula, é uma farsa completa. Ninguém aprende nada com aquilo, é uma destruição das universidades. Tem a questão da infiltração aí dos grandes monopólios de informação, Google, essas outras empresas também. Tem as empresas que demitem professores, que botam robôs para educar. O EAD é uma farsa completa e um ataque aos estudantes, né? E a UBS inicialmente falava que nós tínhamos que aceitar isso para não ter a volta às aulas. Isso quando morria menos pessoas do que morre hoje em dia, né? Morriam cerca de, sei lá, 300, 500 pessoas. Hoje estão morrendo mais de 1.000 ainda. Então você vê que não é uma política baseada na realidade, né? É a política baseada no que a burguesia está tentando impor no momento. Depois começou a se aceitar a volta às aulas, gradativamente, assim como está sendo imposto pela burguesia. E agora a gente chegou no auge, né? Que depois de mais de um ano de campanha, o Dória está se sentindo aí mais seguro para tentar impor essa volta às aulas. Fez aí uma campanha da vacinação, já cuidou um pouco de. Alguns setores da sociedade já estão vacinados, já está achando que é mais possível impor essa volta às aulas completa, que continua sendo uma política genocida. E a UB se ausenta completamente da luta dos estudantes contra isso, né? Então a gente tem algumas postagens aqui, né, na verdade são uma ausência de política em relação à volta às aulas que mostram que eles são coniventes, né? A produção, na verdade, tem umas imagens que eu queria que mostrasse das redes sociais da UBS. Essa daí é tragicômica, né? Ela é uma postagem que está escrito assim: como foi a volta às aulas na sua escola? Comente aqui. Bom, ou seja, e ainda tem uma cara sorridente, né? Você vê que basicamente estão apoiando essa política genocida, né? Um negócio feliz, azul e amarelo, que é a cor do PSDB, diga-se de passagem, né? Tá aí o negócio azul e amarelo. E aí o que está escrito no Facebook, que é onde isso foi postado, é isso. E aí, Secunda? Conta aqui pra gente como foi a volta às aulas na sua escola. Ou seja, bom, conte aí nos conte como está sendo aceitar essa política genocida do Dória. E aí tem uma curtida e nenhum comentário, mostrando que é um negócio completamente ridículo, né? E esse da fofoca também é um negócio patético, né? Que tá escrito, tem esse desenho aí meio meme, trash, né? Para tentar atrair a juventude. Parece que até que não é um jovem que faz, né? Parece que é uma coisa feita por velhos para tentar convencer a juventude, né? E aí tá escrito: no retorno às aulas presenciais, vale fofocar, vale socializar, só não vale desrespeitar os protocolos de biossegurança, hein? Máscara no rosto, álcool gel na mão e distanciamento social sempre que possível. Escola sem Covid.
você vê que é uma política completamente conivente com o PSDB, né? Basicamente é o que o PSDB está falando. As próprias cores da UBS, né? Você está vendo ali, ela está mais direitista ainda que a Uni, né? Porque a Uni ainda era azul, agora está ficando verde e amarela. A UBS já tem o verde e amarelo na sua própria logo, né? Que é um negócio ridículo. E aí você vê, eles estão falando, se cuida, bota álcool gel, bota máscara, como se isso fosse uma coisa possível, como se o governo de fato fosse fornecer e como se isso fosse suficiente, né? Com a infraestrutura que existe nas escolas hoje em dia, como a gente falou, né? Aquela pesquisa, eu peguei aqui o nome do, do instituto, né? O MOD Covid-19, fez a pesquisa que no mundo ideal, um mundo aí imaginário, o aumento seria de 10%. Mas no mundo real, mundo criado aí pela destruição neoliberal imposta pelo PSDB, a infecção seria aí aquela que eu falei, de 1.141% a mais de 10 vezes a mais. Mostrando que a política aí da UBS, que é a política do PSDB, é uma política de multiplicar por 10 a infecção de Covid e de assassinar aí dezenas de milhares ou centenas de milhares. A gente não sabe quantas pessoas vão morrer, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer com essa pandemia. Mas de fato é ser conivente com essa política genocida do PSDB. É uma capitulação absurda e mostra que a UBS e a Uni têm mais ou menos a caracterização que a gente tem que fazer é mais ou menos a mesma. Aliás, a UBS também passou por um congresso aí falso online no início do Covid para eleger aí uma presidenta também uma mulher negra, né? Que eles acham que você pode justificar um golpe botando uma mulher negra. É o estilo do governo Biden, né? Que você, bom, vamos ser aqui fascistas, vamos destruir o mundo inteiro, mas a gente bota uma mulher negra de vice e vamos ver se o pessoal aceita tranquilamente a destruição. No caso da Uni é uma demagogia, e da UBS não é uma demagogia, você bota uma mulher negra para ver se melhora a imagem dos golpes que eles estão dando para se manter na direção, né? Mas são duas organizações que têm que ser aí reconstruídas pela base, reconstruídas por meio da mobilização dos estudantes, né? Então, nesses últimos minutos eu queria falar rapidamente da mobilização dos estudantes, mas antes, não sei se o companheiro Eduardo quer comentar. Não, a questão de tempo, eu acho que seria o caso de você já seguir, companheiro Vinícius. A gente complementa no final tudo, as duas coisas. Beleza, então, vamos continuar, então, já que o tempo está acabando, e falar das próximas atividades que estão marcadas, né? Temos dois atos. Um meio. Bom, vou comentar, né? Não vou, já que a gente tá com pouco tempo, vou falar direto. Nós temos aí a mobilização nacional pelo Fora Bolsonaro, convocada pela Frente Fora Bolsonaro, que coordena esses atos, né? Que o PCO, a JR participam, para o dia 18, no dia que foi convocado pela CUT como um Dia Nacional de Paralisação dos Servidores Públicos, que também envolve aí a paralisação dos professores, ou seja, das escolas, das universidades, Dia Nacional de Mobilização, assim como foram os dias 24, os dias 3, os últimos atos grandes pelo Fora Bolsonaro. E nós temos aí um ato que foi convocado de uma forma pouco estranha, assim, no Congresso Surpresa da Uni, né? Congresso Surpresa da Uni teve uma das suas deliberações o ato do dia 11, que é o dia do estudante. Que a princípio não tem nada de muito negativo, né? É bom que eles estejam convocando, é bom fazer ato de rua, não tem problema ter mais de um ato, uma coisa complementa a outra. Mas é um daqueles atos meio. Um ato que não é muito. Uma coisa muito séria, né? Você vê, primeiro, que pelo direitismo da Uni, a gente sabe que não vai ter uma pauta muito boa, não vai ter uma mobilização real, né? Não estou vendo uma mobilização de rua, de fato, como a gente já está começando a fazer, né? Aqui no a JR já começou a fazer para o ato do dia 18. Não temos uma real mobilização para o dia 11, dia de estudante. Vai ter uma plenária agora, uma plenária virtual, no fim de semana, a pauta desse ato é justamente aquela palavra de ordem fraquíssima da Uni, que é vida, pão, vacina e educação. É uma coisa extremamente genérica, né? É uma imitação fajuta do Lenin, só que num contexto completamente diferente, que tenta ofuscar aí as principais palavras de ordem da sociedade, que são fora Bolsonaro e Lula presidente, né? Por um governo dos trabalhadores. Então é um desses atos meia boca aí. Se for que nem ano passado, quando convocaram atos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a única organização estudantil que fez o ato convocado pela Uni foi a JR, nem a própria Uni apareceu no ato que ela chamou. Então vamos ver como é que vai ser semana que vem o desenrolar desse ato.
Mas teremos a plenária nacional dos estudantes, que vai ser agora no dia 7 de agosto, no sábado, pela internet, e não tem horário, 14 horas. O horário está um pouco mais. 14 horas via Zoom, plenária nacional da UNE, aí, para organizar esse ato do dia 11, Dia do Estudante. Por sua vez, temos aí o grande boicote que está sendo feito ao ato do dia 18, né? A gente vê que a UNE está convocando mal, mas está convocando esse ato do dia 11. Afinal, foi deliberado do Congresso da própria UNE, né? Um Congresso golpista aí que o que deixa o caráter desse ato até um pouco duvidoso, né? Mas o ato do dia 18, que é o ato oficial, que foi votado pela frente, com todo mundo, incluindo a UNE e o próprio PCdoB, que dirige a UNE, está sendo amplamente boicotado por esse setor da esquerda, né? O PCdoB, o P, PSOL, estão aí indo contra e falando que o próximo ato é só no dia 7 de setembro, que é uma coisa absurda, né? Não respeitam nem a própria decisão da frente que eles estão participando, né? Estamos vendo um boicote muito grande a esses atos, e o que significa que nós temos que fortalecer aí a convocação e a organização dos atos do dia 18. O dia do estudante é até interessante, é onde convocar o ato, mas o dia 18 tem esse caráter que eu falei, que permite aí que todo o movimento estudantil participe, porque também a gente deveria, na verdade, organizar aí a greve dos estudantes, né, em conjunto com a greve dos professores, afinal, não necessariamente os professores farão a greve, mas vai ter um movimento unificado também, em conjunto com os professores, que são servidores, que estão tendendo a fazer uma paralisação nacional. Então, a gente pode se unificar aí com os professores e fazer um dia nacional de paralisação também dos estudantes, nesse dia 18. Afinal, agora está tendo aula para valer, né? Está tendo aula presencial, não aquela farsa que é o EAD. Então, dá para a gente paralisar, fazer greve e organizar aí esse ato do dia 18, que vai ser um ato importantíssimo, né? Porque sobre esse forte boicote, o movimento nacional pelo Fora Bolsonaro está correndo o risco de ser assassinado por esses pelegos que querem desmobilizar os atos, incluindo a UNE, o JS, o PCdoB, né? Então, temos esse ato aí do 18 de agosto, próximo ato nacional pelo Fora Bolsonaro, que tem que fortalecer. A JR vai botar aí força total nessa manifestação. Temos aí a greve dos servidores, que pode se unificar com a greve dos estudantes. E os próximos passos estão aí, né? Temos o ato também da Uni, vamos avaliar, conforme essa plenária também, como é que vai ser essa quarta-feira que vem, essas manifestações. Mas a do dia 18, que é uma manifestação importantíssima, aí já estamos organizando com força total. Bom, nesses últimos minutos, vou passar a palavra para o companheiro Eduardo, pode falar um pouquinho, dar suas últimas declarações, comentar as notícias e se despedir. Bom, basicamente, a gente tem pouquinho tempo aqui. Eu concordo integralmente com o companheiro Vinícius falou agora. A questão principal que eu queria deixar claro aqui é que, às vezes, por a gente estar num programa aqui no YouTube e tudo mais, as pessoas elas sentem imagino um distanciamento assim de comunicação que vieram me chamar no WhatsApp, em outras mídias, e tudo para poder integrar a luta. Né? A gente está formando diversos comitês aí em vários lugares do estado de São Paulo. Imagino que o companheiro Vinícius aí da JR do Rio consiga também, esteja vendo aí crescer os comitês de luta do estado, a JR aí do estado. E fico, mais uma vez, deixo o convite aqui, essa, no caso, seria a minha última declaração, para que todo mundo que está assistindo, mesmo que você que está assistindo não for jovem, e conheça alguém aí disposto a integrar uma luta de verdade, a lutar por reivindicações que tragam resultados reais e positivos para os trabalhadores, para os estudantes e para toda a sociedade em geral, deixa um comentário. Procura alguém que você conheça da JR, do PCO, independente se for eu ou o companheiro Vinícius ou outra pessoa, que a gente vai achar um espaço para você. Isso é a parte mais importante. Se você quiser integrar um ato com a gente na bateria do Rio de Janeiro, na bateria daqui de São Paulo, na bateria do Nordeste, é só chegar e pedir também. É uma coisa muito legal, é uma atividade que você não precisa nem saber tocar algum instrumento para poder participar. É só chegar que a gente vai te ensinar, a gente vai te explicar como é. E basicamente é isso. Eu queria agradecer todo mundo, agradecer os superchats aí, agradecer todo mundo que comentou, a audiência que sempre está aqui com a gente e passar para o companheiro Vinícius se despedir também. Eu acho muito importante o convite aí do companheiro Eduardo, é isso mesmo, estão todos convidados a organizar os atos, a participar da nossa organização, da nossa mobilização. Antes de me despedir, vou agradecer aí a todos que assistiram, o superchat do companheiro Ernesto Abdala,
Agradecer aí o Carlos Alberto Iada, que se tornou um membro do nosso canal, e o companheiro Desta Vez Eu Consigo. Obrigado a todos. Esse programa aqui da Juventude Revolucionária vai ao ar todas as quintas-feiras, às 14 horas. Semana que vem estaremos de volta aí, já no embalo Vamos noticiar aí o ato do dia 11, já estaremos no embalo do ato do dia 18. Então, companheiros, o programa vai ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta. Um abraço a todos. Tchau, tchau.